Uma história em cada garrafa, um prazer em cada gole, um fascínio em cada loucura. Aguce seus sentidos e prepare-se para descobrir a magia da história do champanhe do Brasil. Um passeio na capa subterrânea, onde foi elaborado os primeiros e natural do país. Embarque nesse mundo e deixe-se seduzir pelo encanto do champanhe. Então, pessoal, como eu estava falando, né, a carne não é idêntica à carne que é feita na França, tá? Então, ela é subterrânea. A gente está a alguns metros, então, abaixo da nível, tá? Então, mais adiante, a gente vai demorar aqui só essa parte vai verificar só essa parte aqui, que ela demorou 7 anos para ser construída, tá? Então, mais adiante, a gente vai acabar bastante. Então, 7 anos para poder fazer essa parte da carne, tá? Aqui, no processo que a gente já vai verificar um método diferente, né? Lá em cima, a gente viu que o método de elaboração do espumante é o método de chamar. Aqui o método já vai se chamar champanose, método clássico ou método tradicional. Tá? Basicamente é a mesma coisa. Então, o que acontece? A primeira fermentação é feita dentro do tanque normal daquele para fazer o vinho base. Tá? Depois que é feito o vinho base, então é adicionado açúcar e levedura e a segunda fermentação vai acontecer de forma natural dentro da própria garrafa. Tá? Então, vocês vão pegar essa garrafa e colocar dentro daquele cestinho ali durante 2 meses, tá? Então, durante 2 meses ele vai fazer o processo de fermentação. A levedura é uma célula viva, tá? Então, durante esses 2 meses, a levedura ela vai começar a consumir o açúcar dentro da bebida. Depois que esse açúcar acabar, ela vai começar o processo de autólise, tá? Que é a morte da levedura. Então, esse processo vai demorar 36 meses, tá? Então, a bebida vai ficar em contato com essa levedura durante 36 meses. E daí eu começo a fazer o processo então, de remoagem, tá? Aqui essa garrafa está cheia de levedura, tá? Então se eu balançar ela, vocês conseguem verificar que parece areia, mas parece levedura. Se a gente quiser abrir essa garrafa e tomar, a gente pode? Pode, tá? Isso porque a gente tem uma bebida lá em cima que é a nossa Suli, né, que ela ficou aqui na cava envelhecendo durante 8 anos, tá? E ela ficou em contato com essa levedura, então a levedura ela vai preservar a bebida, tá? Depois desse envelhecimento ela vai ter 2 anos a mais para ela poder se tomar. Se a gente quiser essa garrafa, a gente pode. Então, o que vai acontecer? Vou fazer o processo de remoagem para ele fazer essa levedura que está aqui no gargalo, porque essa levedura está no gargalo, saia do fundo da garrafa e vai para o gargalo. Tá? Então, no início, a levedura, assim, ela vai fazer todo o processo, ela vai ficar aqui no fundo. Tá? Então, eu vou precisar inclinar essa garrafa, nessa posição que está aqui, normalmente elas começam mais inclinadas, tá? Ela vai nessa posição. Então, todos os dias, alguém da produção precisa vir aqui e girar essas garrafas, né? Então, eles vão dar uma levantada nela, enquanto dá um pouquinho mais girada, tá? Isso todos os dias. Isso para fazer, então, a levedura que está no fundo da garrafa e para o gargalo. A gente pode observar, então, que essas garrafas aqui, elas estão com algumas margens de giz, tá? Isso porque então, a nossa produção, elas utilizam como se fosse um relógio para saber quanto tempo essa garrafa foi girada, tá? Então, essa produção aqui é de 2020, tá? Então, ela vai ser finalizada em 2024, porque vai ser precisa de 4 anos. Tá? Então, é um processo extremamente demorado, tá? Então, depois que eu faço todo o processo de remoagem, então, a levedura que está no gargalo da garrafa, eu preciso fazer a expulsão dela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o congelamento do gargalo da garrafa, vou abrir a tampa, vocês podem observar que essas tampas são idênticas à tampa de garrafa de cerveja. Vou abrir essa tampa, né, e depois a própria pressão da garrafa vai expulsar essa levedura. Mas naquele tempo não existia maquinário. Tá? Então vocês têm alguma ideia de como era feito esse congelamento? Alguma ideia? Uma hipótese? Não. A gente vai ver a nossa tecnologia da época, então vocês podem estar passando mais adiante. É algo muito simples, mas é algo bem genioso. Com essas garrafas, eles pegavam uma mistura de água e sal, colocavam no gargalo da garrafa e traziam as garrafas para cá. E daí, durante a noite, quando atingiam as menores temperaturas, faziam o congelamento dessa garrafa. Depois eles conseguiram abrir e fazer a expulsão da levedura. Só que não era um processo tão exato, tá? Porque
para eles poderem fazer o champanhe precisava ser feito no inverno, tá? Somente no inverno eles conseguiam fabricar o champanhe, tá? Fora isso, estima-se que de 1000 garrafas que eles produziam, somente 500 eles conseguiam utilizar. Isso porque é um processo inexato, né? Não era um processo tão exato assim. Isso porque o que acontecia bastante é eles pegarem então essas garrafas ainda estão fazendo um processo de fermentação. Então, se eu colocar essa garrafa e ela estiver fermentando, eu congelar ela vai estourar. Então, estourando, eu já perdi uma parte da minha produção. Então, aqui vocês descobriram então, que para se fazer o champanhe, precisava amar o champanhe. Porque além de a levedura ser importada, porque a levedura vinha da França, tá? As folhas vinham da França, precisava das uvas específicas, que é o Chardonnay e o Pinot Noir. Tá? Então, o Chardonnay e o Pinot Noir não se adaptou muito bem à nossa terra aqui. Tá? Então, também era importado. Então, para se fazer o champanhe, realmente precisava mais. Então, por isso que os germos desistiram. Tá? Fora a mão de obra que eles precisavam então, para fazer o giro dessa garrafa. Né? Então, era assim que eles elaboravam então, o champanhe naquela época. Aqui a gente tem a última produção da década de 30. Essa produção está imprópria para o consumo. Mas elas são apenas para lembranças. Até que tudo bem, pessoal? Então, por que a Pertelongo é a única empresa então, do Brasil que pode levar o termo de champanhe então, nos rótulos? Em 1923, a França patenteou o nome de champanhe. Tá? Eles pegaram o nome champanhe e colocaram o nome da cidade francesa onde são elaborados os champanhes franceses. Tá? Vale lembrar que aquele período era um período de guerra, tá? Então eles não estavam tendo fabricação, eles precisavam fazer a importação dessas garrafas, tá? E uma das garrafas que eles importaram foi uma garrafa brasileira que saiu aqui da Pertelongo. Só que quando essa garrafa chegou lá na França, os franceses viram o nome champanhe e eles ficaram literalmente loucos, tá? Porque eles não queriam que nenhum lugar do mundo utilizasse o termo champanhe. Só os franceses podiam utilizar o termo champanhe, tá? Então eles pegaram e entraram com uma ação contra a vinícola, exigindo então que a vinícola tirasse o nome de champanhe dos rótulos. Só que vocês lembram daquele documento de 1913? Aquele documento comprova que a gente utilizava o termo champanhe muito antes dos franceses, tá? Então, por conta daquele documento que foi reconhecido de forma oficial, a gente tem então autorização para utilizar o termo champanhe fora da França, tá? Então, somente a Pertelongo e os franceses podem chamar então toda a produção de champanhe. Tá? Em nenhum outro lugar do mundo ou em nenhum outro lugar do Brasil não pode. Tá? Somente os franceses e a Pertelongo. Então, se vocês virem uma garrafa por aí que tiver o nome de champanhe nela e não tiver vindo nem da França e nem saiu da Pertelongo, não é um champanhe. Ah, mas eu peguei essa garrafa e eu fiz no mesmo método. Fiz no método do champenoise, girei, fiz a remoagem, coloquei Chardonnay Pinot Noir. Peguei a mesma levedura específica, então champanhe, na teoria sim, mas na prática não. Tá? Então não pode ser chamado de champanhe. A gente tem então a nossa linha Elegância, tá? É a única que vai levar o nome de champanhe. Vocês vão ver que a gente tem outros que é feito no método tradicional, mas não leva o nome de champanhe. Tá? E a gente vai descobrir lá em cima o porquê. Então até aqui tudo bem, pessoal? Entendido então a história de o porquê. Entenderam então a história da família. Então a Pertelongo não pertence mais à família Pertelongo, tá? Pertence a dois investidores brasileiros. São brasileiros. São brasileiros. Então a empresa ainda é SA, ela não é CNPJ. SA então significa então, que